conexão de rede baixa, transmitir ao vivo, certo? Deixa eu fazer um enquadramento aqui. Deixa eu ver aqui, tem aqui, dá uma olhada, Edson, por favor. Não foi? Isso ainda não. Não. O enquadramento aqui, eu vou lançar aqui. Gravar, aqui conexão de rede baixa, tô dando. Mas não tá transmitindo ainda. Aqui, ó, esse enquadramento depois ele é ajustado automático, né? Aí eu vou transmitir, ó. Aí tá vendo? Muito boa noite, gente. Eu sou Edson Japão. Estou aqui em mais um encontro, abrindo a live hashtag Eu Acho um Absurdo 2019. E nada melhor que abrir o ano com um pensamento novo de verdade. Ele que é advogado e vice-presidente estadual do Partido Novo. Estou falando de Alfredo Fentes. Fique à vontade, Alfredo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Edson. Prazer estar aqui no Eu Acho um Absurdo e ainda mais inaugurando aí a programação de 2019. Que esse é um ano muito importante para todos nós na política e na economia. Antes de mais nada, eu queria desejar feliz ano novo para você, agradecer a sua vinda aqui, ter aceito o nosso convite e te parabenizar pelo belo trabalho que está sendo feito aí à frente do Novo, não simplesmente pela maneira nova de se fazer política, mas pela maneira correta que tem que ser feito as coisas. Muito obrigado. É um trabalho coletivo, né? Nós somos todos voluntários dentro do Partido Novo, inclusive os dirigentes partidários. E nós, junto aí de um grupo de voluntários, temos feito esse trabalho aí já desde a fundação do partido, de desenvolver a estrutura do partido, a organização do partido, não só na cidade de São Paulo, mas também no interior. E conseguimos aí em 2018 bons resultados eleitorais já na nossa primeira eleição nacional em outubro. Então é uma satisfação muito grande saber que o Novo está cada vez mais conhecido e a mensagem do Novo está chegando a um número cada vez maior de pessoas. Maravilha. Me conta como começou esse namoro com o Novo, qual é a história aí entre Alfredo Fentes e Partido Novo? Já é praticamente um casamento já, né? Se eu perguntar para minha mulher, ela vai falar que eu tenho outro relacionamento que é com o Partido Novo. Mas, em 2014, eu e um grupo de amigos começamos a nos reunir para discutir política, né? Depois daquela ducha de água fria que foi a reeleição da nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Um desses amigos, muitos de vocês devem conhecer, é o Christian Lobauer, que foi o professor Christian Lobauer, que tem vários vídeos aí, um dos melhores quadros do Partido Novo, cientista político, executivo de sucesso. Também nosso candidato a vice-presidente da República, junto com o João Amoedo. Ele me falava de um partido que estava sendo montado, que era uma coisa diferente do resto que existia, uma iniciativa diferenciada. Eu falei, não custa nada. Entrei no site, né, como muitos aí já fizeram, me interessei aí pela mensagem e comecei em alguns encontros ainda na FEI Comércio, lá próximo à Fundação Getúlio Vargas, na Avenida 9 de Julho. E fui em algumas reuniões e me encantei, né? Não só pelas ideias, mas principalmente pelas pessoas que fazem parte do Novo, né? São pessoas do bem, pessoas que não vivem da política, pessoas que não têm um histórico de política partidária, que dedicam um pouco do seu tempo para fazer esse novo movimento político. E aí comecei a me engajar. Em 2015 saiu o registro do partido, dia 15 de setembro de 2015. Comecei a me engajar nas ações de rua, né? Nós estamos aí praticamente todos os finais de semana na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, em outros locais, mas principalmente na Avenida Paulista. E aí comecei a me engajar cada vez mais e no Novo, como
defende a meritocracia, aquelas pessoas que vão se engajando mais, que vão trabalhando mais e se dedicando mais pelo partido, têm oportunidades aí de trabalhar mais ainda, né? E aí eu recebi o convite para ser vice-presidente do diretório estadual e estou aí finalizando aí o meu mandato de 2 anos em setembro de 2019, setembro deste ano, e muito motivado para dar continuidade a esse trabalho. Eu e um grupo aí grande de voluntários que, como eu disse, se dedicam sem ganhar nada, sem ter nenhum tipo de remuneração, utilizando aí suas horas de lazer, suas horas de exercício, suas horas com família, para trabalhar pelo partido. Maravilha, um trabalho, diga-se de passagem, muito bem feito, não só por você, mas pelas pessoas que eu conheço que tiram aí um pouco do seu tempo, no caso da Ângela, que é um símbolo dessa garra aí, dessa gana de querer mudar o país, melhorar, é a Ângela, né? Queria até mandar um abraço para ela, Denone, seu Eugênio, Humberto, Joel, Roberto, todo mundo, a Maria Isabel, são pessoas que eu vejo, né, que são do meu dia a dia, que não medem esforços, estão ali para dar a cara para bater, o Sandro, são pessoas que realmente são voluntários, não medem esforços. É muito bonito ver o trabalho de todos eles. É que tem mais gente, né, que eu não conheço todos ainda, mas todos estão de parabéns. Mas são milhares de voluntários, é o que eu sempre digo, muitas vezes as pessoas elas se interessam pela mensagem do Novo vendo o site na internet ou no Facebook. Mas ninguém fica num projeto desse se não confiar nas pessoas que estão fazendo esse projeto, né? Então as pessoas realmente ficam no Novo e realmente trabalham pelo Novo porque veem os demais voluntários como pessoas do bem, pessoas que querem um Brasil melhor, sem querer nada em troca, sem exigir nada em troca. Você falou essa coisa, né, de pessoas do bem. Eu vejo que realmente o intuito, o objetivo do Novo é uma coisa correta, uma coisa que realmente tem que ser feita. Isso atrai, de certa forma, assim, pessoas que estão do lado direito e do lado esquerdo, né, da consciência política e tal. Como que é lidar com a chegada dessas pessoas que querem realmente uma coisa correta, só que de pensamentos diferentes? Olha, dentro do Novo nós temos vários tipos de visões, né? Nós não temos uma visão única. É claro que você tem os valores, os princípios, né? A liberdade com responsabilidade, indivíduo como agente de mudança, né? E vários outros princípios. Esses são princípios que são seguidos, né, por todos os filiados e voluntários do Novo, né? Mas eu diria que o Novo não procura se colocar como prioridade no espectro ideológico de direita, de esquerda, né? Nós somos um partido, obviamente, de inspiração liberal, né? Mas nós temos uma agenda propositiva, né? Eu acho que um grande diferencial do Novo em relação a outros movimentos aí de partidos mais à direita que surgiram, é que nós não fazemos uma propaganda anti alguma coisa, nós fazemos uma propaganda propositiva daquilo que nós propomos para o Brasil. O que os outros fazem errado é problema dos outros, né? Nós queremos nos apresentar com uma alternativa político-partidária, uma alternativa de poder para as pessoas que queiram ter uma atuação política baseada na liberdade, né? Na liberdade das pessoas viverem da maneira como elas quiserem, né? As pessoas trabalharem da maneira como elas quiserem, sem ter uma interferência de um Estado, de um burocrata, de um político interferindo nisso e falando o que é certo e o que é errado, né? A visão liberal é aquela em que a liberdade tem que prevalecer e onde ninguém melhor do que você mesmo pode definir de que maneira você quer trabalhar, de que maneira você quer viver, de que maneira você quer ganhar o seu dinheiro, de que maneira você quer gastar o seu dinheiro, de que maneira você quer educar os seus filhos, né? É você que tem que ter essa prerrogativa, você ser o senhor da sua vida e não ficar
numa posição subalterna em relação ao Estado, em relação aos burocratas, em relação a essa classe política aí que nos domina, né, em todos os mínimos detalhes da nossa vida, né, e que interferindo e atrapalhando. Então, basicamente, isso é uma visão propositiva para o Brasil, onde muitas pessoas aí de visões aí muitas vezes divergentes, né, conseguem trabalhar em conjunto e conseguem desenvolver esse movimento chamado Partido Novo. Sim. Mas no fundo, eu, por exemplo, sou uma pessoa que vem da periferia, no fundo as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Exatamente. Né? Então, quando você entra para o âmbito político, você sabe que não pode ter a corrupção, que se tiver vai atrapalhar todo o processo. Você tem que cortar alguns gastos e regalias, tem que fazer a coisa correta. Né? No fundo, todo mundo sabe. Então, é preciso que as pessoas tomem gosto por essa coisa para não serem dominadas por pessoas que entendem um pouco mais do assunto e acabam ludibriando. Eu vi uma palestra do João Medo, onde ele explicava de uma maneira simples o que é essa coisa do livre mercado, né? Falando sobre o smartphone. Que hoje qualquer pessoa consegue ter um smartphone de qualidade por um preço acessível, porque tem a concorrência dos fabricantes, aí, dos modelos e tudo. Eu queria que você explicasse para as pessoas como um liberal, porque a maior parte das pessoas mais simples, da classe baixa, que não tem condições e se apegam a algumas coisas expostas aí, sei lá, por um possível socialismo, ou de coisas que não colocam o país para se desenvolver. Eu queria que você colocasse para as pessoas de uma maneira bem simples, como esse exemplo do smartphone, para que as pessoas não tenham medo do livre mercado. Quais são as vantagens para as pessoas de classe mais baixa com o livre mercado? Muitas vezes você tem um preconceito, né, alimentado muitas vezes pelo discurso dos políticos tradicionais, né, e muitas vezes eu acho que a divisão mais importante na política brasileira não é nem entre esquerda e direita, né, é entre sociedade versus Estado, né, ou seja, o Estado, você tem político estatista de direita também, né. Você tem político que acha que você não tem que privatizar nada, você não tem que trazer eficiência do mercado para a gestão pública, né? Que tudo tem que ficar com cabide de emprego, com 400 e tantas estatais aí. Mas eu diria, de uma maneira muito simples, né? Eu diria que as pessoas mais necessitadas, as pessoas mais simples que utilizam o transporte público, utilizam a saúde pública, utilizam a educação pública, você não precisa explicar, usar muitas palavras para explicar que esse modelo que nós temos hoje não está funcionando, porque elas são maltratadas nos hospitais, elas são maltratadas no transporte público, elas são maltratadas com uma educação de baixa qualidade para os seus filhos, né? E como você bem lembrou, né, o que elas têm de necessidades atendidas, né? Elas normalmente têm uma televisão que ela comprou a crédito, ela tem um celular, né, que permite a ela se comunicar, muitas vezes facilidades com o seu trabalho, ela utiliza muitas vezes um aplicativo de transporte, né, no momento de necessidade, onde ela precisa ter até um transporte mais confortável, mais barato do que um táxi. Tudo isso é algo que faz parte do dia a dia, né, de qualquer um de nós. Então as pessoas muitas vezes têm que se perguntar o porquê das coisas, né? Porque tudo que é fornecido pela iniciativa privada eu tenho acesso mais fácil do que aquilo que deveria ser fornecido pelo Estado, né? Muitas vezes você não tem um saneamento básico, né? Você vive na maior cidade da América do Sul e você tem bairros aqui que não tem saneamento básico, né? Você tem córregos a céu aberto, quer dizer, isso é uma vergonha, né? E por que você não tem acesso a isso? Porque tudo que é monopólio estatal e privado também, vamos dizer, não é bom, né? O liberalismo prega a livre concorrência, você aumentar a concorrência, você aumentar as fontes, né, de fornecimento de um determinado bem, de um determinado serviço, para fazer o quê? Melhorar a qualidade e baixar preço.
Imagina você numa feira livre, né? Se você vai numa feira livre só tem uma barraca de fruta, né? E a próxima feira livre vai ser a 1 hora de carro, né? Obviamente que você não vai ter nem a melhor qualidade nem o melhor preço, porque isso é natural, né? Quanto menor a oferta, né? Maior o preço e muitas vezes pior a qualidade, né? Então é um exemplo bem simples. Agora, se você vai numa feira livre e você tem 3, 4 barracas de fruta, mais 3, 4 de verduras, 2 de peixe, 4 de carne e tal, obviamente você vai ter a concorrência entre eles. E a hora que termina lá a feira, né, o pessoal, os preços também vão caindo. Então, o melhor exemplo do dia a dia, por que o livre mercado funciona melhor do que a visão monopolista e a visão estatista, é a feira livre. Ou seja, você tem que dar condições para que as pessoas, as empresas concorram para fazer você um consumidor feliz, né? Um cidadão bem atendido, né? E as pessoas, o cidadão, ele tem que ter a consciência de que ele merece ter um bom atendimento daquilo que o Estado deveria prover. Muitas vezes nós recebemos críticas aí, porque isso aí é uma proposta neoliberal, quer privatizar tudo, né? E os estatistas passam essa ideia de que você privatizar e você reduzir o Estado é tirar algo do povo, né? Nada mais errado. Muitas vezes você reduzindo a fatia que o Estado tem dentro da riqueza nacional, você está deixando mais riqueza na mão do particular e na mão do próprio povo, né? E você, flexibilizando a oferta de serviços como educação, saúde, etc., você poderia melhorar o atendimento público desses serviços de saúde, educação, saneamento, infraestrutura, né? Sem enfraquecer a presença do Estado, né? Porque o Estado é importante, nós não defendemos a redução do Estado, nós defendemos a redução do Estado nas áreas onde ele não deveria estar, e nós defendemos o Estado forte, dinâmico, eficiente para, em parceria com a iniciativa privada, fornecer aquilo que a sociedade brasileira precisa, que é uma saúde de qualidade, que é segurança, educação de qualidade, infraestrutura, saneamento. Em todas essas áreas o Estado tem que ser forte, não necessariamente como fornecedor, como gestor e como facilitador para que esses serviços cheguem de maneira gratuita, e sempre que possível, e com excelente qualidade para o cidadão. Uma dessas aí que você falou, educação, né? A gente sabe que hoje se gasta mais que 3 vezes no ensino superior do que na base, né? É onde isso, a gente pode ver que tem muita injustiça. E eu vejo muitos professores batendo nessa tecla, às vezes brigando por algumas reivindicações aí, que são de direito, mas é uma coisa bem simples. A partir do momento que o Estado ele passa a investir maciçamente essas 3 vezes que vai aqui para cima, né, querendo construir um teto sem uma base, nessa educação que realmente a gente precisa, o investimento vai também influenciar no salário desse professor, no benefício desse professor, né? Eu não consigo ver uma educação do jeito que a gente tem, os professores brigando, né, por algo, sendo que o dinheiro todo, 3 vezes, eles estão ganhando 3 vezes menos por conta desse investimento que está aqui em cima. Exatamente. Então, essa modificação da estrutura, para às vezes as pessoas entenderem um pouquinho, o Estado ele tem que agir dessa forma, aqui nesse lugar, porque a formação de 0 a 9 anos é onde a criança ela precisa de atenção, e é onde o Daniel José tem um projeto maravilhoso, né? E nosso deputado estadual, Daniel José, tem um projeto maravilhoso de ensino de educação, querendo até privatizar a federal, e eu acho que esse é o caminho. Falando de educação, esse é um ponto. De saúde, a gente precisa ser bem atendido, na segurança também, e existem particularidades dentro dela. Eu tenho uma vontade imensa que as pessoas conheçam um pouco mais sobre isso. Eu fico muito contente, né, de receber você aqui para mostrar para essas pessoas que não é um bicho de 7 cabeças, é uma conta simples. Sim.
Você tem que, né, Edson, você tem que definir, é como numa casa. Você tem um orçamento, né? Assim, o Estado tem um orçamento, assim como a casa, o indivíduo tem o seu orçamento, as famílias, né? E aí você precisa definir o que é prioridade dentro do teu orçamento. Muitas vezes as famílias têm que escolher o que é prioritário. A educação, a saúde do meu filho, né? Ou eu gastar dinheiro numa balada, num restaurante, gastando um pouco mais no supermercado naquilo que muitas vezes é supérfluo. Não. O essencial dentro de uma família, né, é a educação e a saúde dos teus filhos, porque isso vai ser o futuro. Num país é a mesma coisa. A gente tem que olhar para o mundo e ver as experiências, né, se inspirar nas experiências que deram certo. Sim. Um exemplo típico é a Coreia do Sul. Se você analisar a renda per capita e o nível de desenvolvimento da Coreia do Sul e do Brasil, até os anos 60 era exatamente igual. Só que a partir dos anos 70 e 80, a Coreia do Sul fez isso e o Brasil continuou aqui. E qual foi a grande conquista da Coreia do Sul? Eles destinaram maciçamente investimentos, destinaram grande parte do orçamento que eles tinham dos impostos para a educação básica. E essa educação básica é que foi formando as futuras gerações, né? E o Brasil, essa pirâmide, ela está ao contrário, né? A gente, 1/3 da verba gasta com educação no Brasil, que no seu total não é pouco, como percentual do seu PIB, está na educação básica e fundamental, 1/3, e 2/3 está na educação, no ensino superior. Você falou dos professores. É óbvio, eu não consigo conceber uma educação de qualidade sem professor motivado, sem professor capacitado, sem professor treinado sobre como ensinar, né? Não é só conhecer a matéria, né? Você precisa saber como transmitir essa matéria e essa educação, né? E bem remunerado, né? Então, eu não vejo uma contradição em você definir mais verbas para o ensino básico, né? Muitas vezes com parcerias também, né? Porque o Brasil é um país muito complexo, continental, né? Você tem realidades distintas em Manaus, no Amazonas, no Ceará, em Santa Catarina, em São Paulo, né? Onde você pode ter a melhor combinação entre ensino estatal e ensino através de parcerias público-privadas com organizações sociais, com escolas privadas e por aí vai. É muito importante que a política e o programa seja eficiente. O que eu chamo de eficiente? Você não pode, por exemplo, gastar 100, né, num determinado programa, onde 30 chega na ponta e 70 fica na estrutura que você montou para administrar esse programa, né? Por que o programa Bolsa Família é um sucesso, né? E o Novo acha que é um programa importante. Por quê? Porque você não tem intermediário, você identifica a pessoa que precisa e você entrega um recurso para essa pessoa diretamente, sem intermediários. É um programa barato, ou seja, cada real que eu destino para esse programa vai chegar praticamente 100% desse real na mão de quem precisa. E essa pessoa vai definir se ela precisa naquele mês comprar arroz, comprar feijão, se ela precisa comprar fralda para o filho, se ela precisa... ela vai ter a liberdade. Ela vai ter a liberdade, exatamente. Então, esse é um exemplo, né? O pessoal do PT gosta de falar Bolsa Família. O Bolsa Família é tipicamente um programa liberal, né? É o programa lá desenvolvido nos anos 60 pelo Milton Friedman da Escola de Chicago, né? Que é a política, né? Que seria o imposto de renda negativo, né? Aquele que precisa já recebe a contribuição do Estado, né? Da mesma maneira, você pode expandir esse benefício também para outras áreas, né? Outras áreas também, seria os vouchers, né? É uma das ideias, né? Os vouchers para a educação. Você também poderia receber um valor para gastar também com saúde, onde você não necessariamente poderia ir na rede pública, mas você poderia escolher uma clínica privada, né, ou um hospital privado. Quer dizer, você tem várias maneiras de você oferecer saúde, educação
públicas, que não é sinônimo de educação e saúde estatais, né? A educação e saúde estatal, ela é parte, né, de um conjunto de soluções que você tem que dar para que as pessoas tenham acesso à educação e à saúde públicas, né? A gente está no século XXI, a gente precisa pensar um pouco em outras formas aí de você atender as necessidades da população, sem necessariamente passar pelas fórmulas aí que já não deram certo aí nos últimos 30, 40 anos. Maravilha. A gente está transmitindo ao vivo aí, tem algumas perguntas, eu vou pedir para que o Júnior tenha aí, o pessoal está acompanhando. Está acompanhando a Cris, a Mari Alves, o Anderson, o Fernando. Bom, quem quiser fazer pergunta, pode fazer Fique pergunta. à vontade. Fique à vontade aí. Se tiver, eu dou um ok, tá? Valeu. A gente sabe que o Partido Novo, ele tem um diferencial aí, que é na pré-seleção dos seus candidatos. Como funciona isso, esse diferencial do Partido Novo, Freire? É muito simples, Edson. O Partido Novo, como você sabe, é um partido que não utiliza fundo partidário, né? Que são aí milhões e milhões que todos os partidos recebem, né? O Novo, ele é financiado pelos seus próprios filiados, né? Que pagam aí uma contribuição de R$30 por mês. E é um partido totalmente democrático, no seguinte sentido: nos partidos tradicionais, normalmente, para você conseguir uma vaga, né, para você ser um candidato a vereador, a deputado, você precisa ter alguma indicação lá de dentro, ter algum contato dentro do diretório e tudo mais. No Novo não tem nada disso. Você faz tudo pela internet, você se cadastra, é um processo seletivo transparente, onde as pessoas mandam um vídeo, aí fazem um teste, um checklist, né? Respondem a um tipo de uma provinha só para ver se está alinhado aí com os princípios do Novo. Depois elas vão fazer um curso, né? Porque o Novo não só seleciona os seus candidatos, como ele também dá um curso de formação para que esses candidatos, né, que normalmente nunca participaram da política, né, são profissionais liberais, professores, advogados, pessoas que estão indignadas médicos, com a política, pequenos empresários, né, funcionários, né, trabalhadores, possam participar da política sem depender de ninguém, sem pedir a bênção para ninguém. E olha, o que ele está falando aqui é que qualquer pessoa hoje, qualquer brasileiro, qualquer cidadão comum pode ser um filiado do Novo e pode ser um candidato. Calma. Pode ser um filiado e pode ser um candidato novo, desde que faça o processo seletivo, desde que você demonstre aí, né, essa coisa que bata com os princípios e valores do Novo, né? Eu particularmente tenho uma admiração muito grande, eu vejo que isso é uma coisa muito importante, porque você não depender do dinheiro do povo, como vamos dizer assim, que é o dinheiro do povo, para poder fazer campanha, então isso já é um diferencial de verdade, porque é o dinheiro do setor privado, as pessoas que realmente estão querendo modificar o país que vão contribuir. E não é justo o dinheiro que seria usado na educação, na saúde, na segurança, que são os principais, serem usados em época de eleição, mas não só em época de eleição, mas durante toda a campanha, pagando um marqueteiro aqui e ali. Na época da eleição, você andando pela rua, você se depara com um monte de papel aí pela rua. Isso é tudo dinheiro nosso. Exatamente, do pagador de impostos. Eu acho que é muito importante as pessoas passarem a enxergar o Partido Novo não como uma coisa aí de direita, esquerda. Muita gente fala, né, que o Novo é de esquerda, outros falam que é Novo de direita, isso e aquilo. O importante é a gente ter a consciência que o Novo é um partido que faz a coisa correta, como ela tem que ser, né? Cortando os privilégios, não utilizando o dinheiro do povo dessa forma, colocando aí o Estado enxuto entre as coisas principais que a gente precisa e colocando pessoas capacitadas aí, fazendo um processo seletivo, que é uma coisa muito importante para as pessoas que vão nos representar, tá? Alfredo, ontem o Partido Novo anunciou
aí a candidatura, né, do Van Hatten para a presidência da Câmara, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouco dessa decisão, né, de não apoiar ninguém, né, lançar um candidato próprio. Como que o Novo vai se comportar aí durante as votações? Se vai seguir à risca as decisões do partido ou não? Vai ser um pensamento individual? Vai agir em bloco? Como que vai funcionar isso? Nós vamos agir em bloco. Primeiro, porque todos os candidatos já no processo seletivo, eles já são selecionados e nós temos sempre candidatos alinhados e principalmente que se conhecem, né? Se conhecem desde a campanha, fazem muitas atividades juntos, né? Aqui em São Paulo, né? No total nós elegemos 8 deputados federais no Brasil inteiro. Em São Paulo nós elegemos 3, né? O Vinícius Poit, a Adriana Ventura e o Alexis Fontane, que vão fazer um grande trabalho, sem dúvida, representando São Paulo. Mas a nossa atuação será sempre em bloco, né? Primeiro por um natural alinhamento ideológico de valores e também porque isso é um dos pilares do Novo, né? Todos os nossos candidatos eleitos assinam um compromisso, né? O compromisso do mandatário de seguir determinadas regras do partido, né? E de seguir a orientação partidária, é claro, né? Que pode ter alguma divergência em algum ponto ou outro, mas uma vez definida uma linha de ação, os nossos 8 deputados federais vão atuar em bloco, sem dúvida, e agora com a nossa candidatura aí, a candidatura do Marcel Van Hatten para presidente da Câmara, né? É uma alternativa verdadeira de uma nova política também dentro da Câmara dos Deputados. Né? Não só uma nova política por ser novo, mas por ser um outro tipo de prática. Todos os nossos parlamentares, desde os primeiros vereadores eleitos, assinam um compromisso de redução de verba de gabinete, não utilização de verba de gabinete. Temos um exemplo da Janaína Lima aqui em São Paulo, que vai economizar 4 milhões de reais até o final do mandato, com redução de número de assessores, não utilização de grande parte da verba de gabinete. Abrir mão dos motoristas. Abrir mão de motoristas e tudo mais. Os nossos deputados federais em Brasília, por exemplo, não vão utilizar os apartamentos funcionais, nem o auxílio moradia. Auxílio mudança. Nem auxílio mudança, e se tiver aumento também dos deputados não vão utilizar esse aumento, ou seja, é pelo exemplo, né? Então você imagina um deputado do Novo sendo presidente da Câmara dos Deputados, né? E atuando pelo exemplo, né? Quanto que nós não poderíamos economizar de assessor, de desperdício de dinheiro na gestão da própria Câmara, né? E aquilo que eu digo, não adianta você arrecadar 100 e na ponta devolver para a sociedade 20, 30 e ficar com 70, 80% disso, que é isso que acontece com o Estado hoje. Isso acontece não só nos programas do Executivo, mas isso também acontece nos corpos legislativos, tanto na esfera federal, como nas assembleias legislativas, como nas câmaras de vereadores aí espalhadas Brasil afora. Muito desperdício de dinheiro público, muita ineficiência, e quem quer arrumar o Brasil precisa começar a arrumar primeiro a sua casa, né? Sim. E o Poder Legislativo é um tripé importante aí para a gente combater os desperdícios e aumentar a eficiência. E nem se fala aí no Judiciário também, né? Eu vi que a principal lista de coisas para a gente colocar em pauta na Câmara seria a reforma política, né? Uhum. A reforma tributária, o corte dos privilégios, Sim. fim do fundo partidário. Então, quando você tem aí a reforma da Previdência, então quando você coloca aí à frente um partido que vai colocar esses assuntos como os principais assuntos a serem discutidos, você já vê uma luz no fim do túnel, né? Por mais que você vê que a coisa está feia, mas pelo menos você tem um partido que vai colocar como prioridade essas coisas. E ontem, durante a apresentação, as pessoas falaram: o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer
é pedir para que o seu candidato a federal, você que não votou nos candidatos do Novo, chame no Instagram, no Facebook, pergunte para ele, fala, olha, por que você também não corta os seus privilégios, por que você não corta as suas regalias? E aproveite e peça voto para o Marcel Van Hatten. Isso, já aproveite e fala, olha, a bancada do Novo está trabalhando junta, a bancada do Novo tem um propósito, quer defender os interesses do povo. Por que você não vota no Marcel como presidente? Não modifica um pouco? Se a gente está com o Maia lá e a coisa não está legal, a gente precisa modificar. Se está num time que está perdendo, você tem que modificar, você tem que fazer alguma coisa. Tirar um volante, colocar um centroavante, enfim. Você tem que fazer alguma coisa para renovar isso. Então, a gente precisa de mudança e o Novo eu vejo que está apresentando aí a melhor opção. Eu queria aí ver com o Júnior se tem alguma pergunta? Tem uma pergunta do Fábio Sandes. Manda. A corrupção é um dos principais temas discutidos na política atual. O Novo possui algum tipo de política para poder combater essa corrupção? Olha, a corrupção você combate de várias formas, né? Primeiro, aplicando a lei, né? Temos aí um exemplo aí da Lava Jato, né? Não precisou nenhuma grande revolução legislativa para a Lava Jato funcionar, né? Tanto o juiz Sérgio Moro quanto a equipe de promotores se utilizou do arcabouço jurídico que já estava, né? E aplicaram de uma maneira mais severa, né? Então, acho que o primeiro ponto é aplicar a lei, né? Esse é um dos princípios do Novo também, né? Todos são iguais perante a lei. Segundo, reduzindo a possibilidade de você praticar atos de corrupção, né? E aí entra também, além do benefício de eficiência, que é a redução do Estado com a privatização de estatais e a redução do peso do Estado, né? Porque as pessoas muitas vezes se esquecem, né, que por trás de toda estatal você tem um grupo de políticos utilizando aquela estatal como cabide de emprego e como instrumento também de criar dificuldades para conquistar facilidades, né? Não precisamos nem ir muito longe, o exemplo aí do Petrolão, né? Se a Petrobras não fosse uma empresa estatal, seria impossível, né, você fazer um escândalo dessa magnitude numa empresa privada, né? Isso vale para as demais empresas estatais, que no Brasil nós temos mais de 400 empresas estatais ainda, é um absurdo. Então, de um lado, aplicar a lei. Segundo, você reduzir aí a possibilidade de corrupção, diminuindo o peso do Estado em estatais que não são ligadas a atividades fim do Estado, que na nossa opinião é educação, saúde, segurança e infraestrutura. E terceiro, pelo exemplo também, né? Então você reduzindo aí o número de assessores, você dando o exemplo, reduzindo o número de secretarias, de ministérios, né? Fazendo aquilo que o Zema está fazendo lá em Minas Gerais, nosso governador, né? Dando o exemplo, né? Você também começa a inibir práticas de corrupção, porque não tenha dúvida, vocês acham que se o Lula não tivesse envolvido nas práticas de corrupção, o José Dirceu, o Antônio Palocci, nos mais altos escalões do governo do PT, teria existido a corrupção naquela escala e naquela profundidade que houve, né, no governo do Lula e no governo da Dilma Rousseff? Jamais. Porque as pessoas iam olhar para cima e falar assim, olha, se me descobrirem aqui, eu estou acabado, né? Vão me expulsar do partido, vão me processar, né? Eu vou ficar totalmente em maus lençóis aqui, vou ficar totalmente exposto, né? Quando as pessoas olham para cima e veem que está tudo dominado, né? Que o chefão participa do esquema, aí, por mais que você queira aplicar a lei, por mais que você queira reduzir a oportunidade, essa corrupção vai florescer. E onde tem corrupção, infelizmente, vai ter miséria. Não tem, essa conta não fecha com matemática. Você tira de um lugar, vai faltar em outro. Os países mais corruptos do mundo, não por coincidência, também são os mais pobres do mundo. E os países ricos são aqueles onde a percepção da corrupção é menor. Essas são duas variáveis aí que andam em paralelo. Você reduzindo a corrupção, você melhora o desenvolvimento.
Então você tem que se basear, se igualar por cima, não nunca por baixo. Exatamente. Se você quiser copiar um modelo, sei lá, uma Suíça, uma Alemanha, ou o próprio Estados Unidos. A gente não sei, daqui a um tempo. Recurso tem para poder se tornar um potência como os Estados Unidos. Basta a gente conseguir fazer a coisa andar. Isso vale para a nossa vida pessoal também, né? Se a gente quer melhorar de vida, a gente tem que se inspirar em quem está melhor que a gente, né? E tentar chegar lá, e não se inspirar nas pessoas que estão numa situação pior, né? Isso, fazer esse processo ao contrário, né? Como de praxe aqui, Alfredo, a gente pede para que o convidado ele aponte o que acha um absurdo no nosso país. Aí é uma coisa bem pessoal sua, você fique à vontade com as pessoas que estão assistindo. Bom, o Brasil é o país dos absurdos, né? Então a gente tem aí uma colheita farta aí para pegar vários exemplos, né? A gente já falou de alguns deles, mas eu vou reforçar. Eu podia falar da reforma da Previdência, né? É muito importante para acabar com alguns absurdos, né? Nós temos um déficit aí da Previdência da ordem de 280 bilhões de reais todos os anos, né? Mas eu acho que um tema, né, que vai ser muito importante aí para a reforma política e que muito poucas pessoas têm noção disso é a questão do fundo partidário, né? Fundo partidário, nós destinamos aí praticamente 1 bilhão de reais de fundo partidário todos os anos para os partidos. Partidos como PT, PSDB recebem 100 milhões, mais de 100 milhões de reais todos os anos, que é dinheiro dos nossos impostos, né? De quem votou no PT, de quem não votou no PT, de quem votou no MDB, de quem não votou no MDB, de quem nem votou, todo mundo paga com seus impostos 1 bilhão de reais por ano para ser distribuído entre os partidos. E quando tem eleição, foi a novidade dessa última eleição, são mais 800 milhões de reais, no total são quase 2 bilhões de reais que são distribuídos para os partidos políticos, e isso é um absurdo, né? Nós temos que acabar com isso, e vai ser o primeiro projeto de lei da bancada do Novo, e aí, se Deus quiser, capitaneado pelo presidente da Câmara, Marcel Van Hatten, que nós vamos propor o fim dessa vergonha do fundo partidário e do fundo eleitoral, e nós vamos destinar todo esse dinheiro aí para a educação, para a saúde, para a segurança, para aquilo que realmente faz diferença para o povo brasileiro e para as pessoas que mais precisam, e não para político que utiliza esse dinheiro para pagar jatinho, para pagar helicóptero, para pagar viagem, para pagar sedes suntuosas e por aí vai. É uma caixa preta que tem muito pouca prestação de contas e muito pouca transparência, e a melhor maneira de acabar com isso é eliminando o fundo partidário e o fundo eleitoral. Isso é um absurdo que nós vamos brigar para que seja eliminado no nosso país. E esse absurdo que ele falou, você deve estar com dúvidas aí do outro lado, perguntando, mas o Novo recebe também, o Novo recebe esse dinheiro. O Novo recebe, desde a sua fundação, recebe esse dinheiro, mas não gasta. E por que a gente não gasta, deixa lá numa conta do Banco do Brasil rendendo? Porque nós estamos há 3 anos tentando devolver esse dinheiro para a Receita Federal, só que é um caso único, nunca nenhum partido político tentou devolver esse dinheiro para o governo, então eles não sabem nem como fazer o recebimento desse dinheiro. E a gente não pode simplesmente devolver para o fundo partidário, porque aí esse recurso vai ser redistribuído entre os outros partidos, então a gente também não vai alimentar aí partidos que têm uma ideologia totalmente distinta da nossa, né? Nós queremos devolver esse dinheiro para o Tesouro para que seja utilizado em educação, saúde e infraestrutura, segurança. E muitas pessoas falam assim, vocês não podem doar isso para um hospital, doar isso para uma creche. Nós não podemos, a legislação eleitoral ela é muito rígida, e se nós doarmos para um terceiro, nós corremos o risco de ter o nosso registro partidário cassado, né? O registro do PT está aí, mas vocês podem ter certeza, se o Novo fizer alguma doação dessa para um hospital ou para uma instituição de ensino, eles vão cair em cima e vão querer caçar o nosso registro. Então nós queremos devolver esse dinheiro dentro da lei, estamos brigando para devolver. E olha, esse ano vão ser 27 milhões de reais que o Novo tem direito, mas não vai receber. Olha,
Temos mais perguntas aí, Júnior? Temos. Manda, vamos aproveitar a presença do Alfredo aqui. Tem uma pergunta interessante aqui da Cris Santiago. Sabemos que existem vários pontos em nosso país que precisam ser mudados com urgência. Qual a prioridade do Novo para esse momento tão crítico em nosso país? Olha, a prioridade do Novo, eu diria que dentro das políticas públicas é com ensino básico, né? As crianças que estão entrando aí no ensino básico, no ensino fundamental, elas são o futuro, né? As prioridades são grandes, né? Mas se eu diria aí, se você olhar o trabalho que a nossa Janaína Lima está fazendo também na vereança aqui em São Paulo, é educação básica, é primeira infância, é educação fundamental. Isso, sem uma educação de qualidade, o Brasil não teria futuro. Para finalizar aqui, a gente está nos momentos finais, só puxando um pouco do que o Alfredo estava falando a respeito dessa verba do fundo partidário. Eu vejo muita gente gastando energia na internet, aí, nas redes sociais, falando e articulando, defendendo. Eu acho que seria muito importante as pessoas terem essa consciência de gasto indevido do dinheiro público. Vamos cobrar dessas pessoas que a gente votou agora no último dia 7 de outubro o não uso desse dinheiro, porque não tem cabimento. Olha, uma coisa que eu te peço, tem como você falar com o partido, você cortar os seus privilégios, ou nas próximas eleições que seja, a partir do momento que o cara chegou para pedir o voto, para fazer a apresentação, você é a favor de cortar, sei lá, metade do que você tem aí como assessores, privilégios, regalias? Pô, bacana, você já está entrando no modelo da nova política, né? Já está fazendo as perguntas corretas. Isso, exatamente. E a gente vai fazer com que sobre mais dinheiro para ser investido na própria população. Acho que esse é o caminho, né? A gente equilibrar as contas. Um dono de uma casa, ele só consegue deixar a família feliz quando as contas estão equilibradas. Bom, eu queria agradecer a presença desse cara fantástico. Um prazer, viu, Alfredo? Vice-presidente estadual aí do Partido Novo, fazendo um belo trabalho, parabéns mais uma vez. E na próxima terça-feira nós vamos ter um convidado aqui também para falar, ser ouvido aí pelas pessoas, que eu acho que o mais importante não é falar a língua do povo, é saber ouvir as pessoas. Então, o nosso objetivo é levar esclarecimento sobre assuntos políticos e o que envolve toda a política. Tá bom? Uma boa noite a vocês, muito obrigado pela audiência e até terça que vem. Obrigado, pessoal.